Olá pessoal, eu sou o Clayton Pacheco, nós estamos aqui com clientes e amigos. Hoje nós vamos bater um papo com o Elias Awad. Elias Awad é um dos maiores biógrafos do Brasil, já fez biografias de muitos empresários, celebridades, está indo para a 18ª biografia, acabou de lançar essa semana, né, Elias, a biografia do Oscar, o Mão Treinada. Vou falar mão treinada para o Oscar não me bater, porque ele fica chateado quando chamam ele de Mão Santa. Muito obrigado, Elias, por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Nosso objetivo hoje aqui é conhecer um pouco o Elias, mas além disso, conhecer as histórias dos biografados do Elias, que com certeza vão ajudar os nossos amigos que estão vendo esse bate-papo a melhorar a estratégia do seu varejo, melhorarem como atrair mais clientes e, obviamente, ouvindo o que grandes empresários que tiveram sucesso nos seus negócios fizeram, com certeza isso pode servir de inspiração para você que está aí nos ouvindo. Elias, conta um pouquinho para nós aí do Elias. Bom, antes de ser biógrafo, eu fui um baita vendedor, hein? Vamos começar por isso, hein? A gente tinha loja, né, de atacado de confecção, então o pessoal ia lá, comprava uma camisa, já levava uma gravata, né? Menininho já ia, né, tentar, comprava um cinto, já levava um sapato para fazer. Já oferecia. Já oferecia. E esse realmente, né, eu acho que é a grande missão do vendedor, né? Entender a necessidade do cliente ou criar uma necessidade para o cliente. Depois nós tivemos redes de farmácia, eu ia para o caixa, menininho, né, empurrava remédios de troco, enfim, né, e fazia aquela gracinha do menino, obviamente tinha que aproveitar para vender, né. Então isso tudo me ajudou muito a entender a cabeça do meu biografado, porque automaticamente ele passa por isso, passa por as dificuldades, até obviamente que consegue se posicionar como pequeno para médio, que é um momento muito difícil, você sabe, né? Você como um grande consultor sabe disso, né? Passar de pequeno para médio, e um momento pior ainda, que é de médio para grande, né? Onde aí é só leão. É onde se separam os homens dos meninos, exatamente, né? Você falou tudo, você falou E, Elias, eu sei que tu escreveu a biografia do Samuel Klein, da Casas Bahia. Pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais da história do Elias, aqui embaixo tem o www.eliasawad.com.br. Clica lá, dá uma olhada lá, com certeza vai na livraria que tem um monte de livros lá que vai inspirar vocês a melhorar o negócio de vocês. Samuel Klein foi um dos teus biografados. Que mensagem que a gente pode deixar aqui da história de vida e empresarial, né? Porque essas coisas se misturam para a gente que é empreendedor, que possa servir de inspiração para o nosso amigo de varejo, que obviamente a Casas Bahia é um dos maiores cases de varejo do Brasil. Sem dúvida alguma. Olha, primeiro minuto de conversa com o Sr. Samuel Klein já me deu uma luz do tanto de conteúdo, de conhecimento que eu receberia dele. No primeiro encontro, no primeiro minuto, ele falou assim: Elias, quanto maior o problema, maior a oportunidade. Você com certeza está cheio de problemas. Né? E tem gente que foge, né? Quando dá um problema... Exatamente. Se tiver problema, manda para mim. Tem gente que dá um problema, adoro. trava. Com certeza, com certeza. Então, primeiro, você fica mais maduro, fica mais experiente, né? A casca fica mais dura também, né, com os problemas, e principalmente que oportunidade eu tenho por detrás desse problema. O Sr. Samuel, ele vem de um grande problema, como judeu polonês, da Segunda Guerra Mundial. Coitado do Sr. Samuel, perdeu parte da família, mãe, irmãos, que foram já direto para campo de extermínio, e ele foi para campo de trabalho. Depois de passar por toda aquela situação de 1939 a 45, né, ele conseguiu ainda sair vivo dessa situação, e está andando um dia na rua, falou: quer saber de uma coisa, eu vou comprar uma garrafa de vodka. Né? Enfim, vou encher a cara. Está andando com a garrafa de vodka na rua e encontra um russo, um soldado russo. Falou: quer vender a garrafa? Puxa, paguei vou vender por 2. Né? E o soldado russo comprou. Né? Ou seja, olha o problema que ele tinha. Né? É um judeu polonês que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, cheio de marcas. Né? E ali nasceu a profissão do vendedor. Né? Então, olha que problema ele tinha e olha que oportunidade ele enxergou. E daí a gente conhece bem. Mas o Sr. Samuel Klein veio para o Brasil como mascate, de porta em porta, vendendo tudo que você possa imaginar, né? Naquela época, né, se vendia roupa de cama, mesa, banho, enfim, tudo isso, até que o dia ele conseguiu montar uma loja em São Caetano do Sul. O que é que ele enxergou? Né?
obviamente que a possibilidade de crescimento e desenvolvimento foi grande. E rapidamente ele já foi para a segunda loja, para a terceira. O sonho, quando você está, né, na grande São Paulo, é chegar Em São Paulo. em São Paulo. É a Meca. Né? Exatamente. Naquela época nós tínhamos o Mapping, né? Talvez alguns não se lembrem. Mapping, Mesbla, grandes redes, né? Grandes hiper lojas situadas no centro. Então o que ele enxergou? Se eu chegar no centro hoje com 2 lojas, eu serei engolido pelo leão. Então eu tenho que chegar pelo menos, né, um leopardo para poder enfrentar esse leão. Então, Clayton, ele foi comprando redes e montando lojas no ABCD e depois chegou à Baixada Santista e os leões não enxergavam ainda. Ele foi comendo pelas beiradas. Pelas beiradas. Ele tinha um objetivo, ele já tinha definido, obviamente, que ele queria chegar em São Paulo, capital. Perfeito. Né? Mas ele montou uma estratégia de comer pelas beiradas. Exato. Enxergou também o que o nosso amigo que está nos acompanhando hoje enxergou. A compra é um fator decisivo para a venda. Então, quando ele chegou em São Paulo, ele já tinha uma rede de mais de 40 lojas, ou seja, ele não era mais um gatinho. E quando o MAP e Mesbla acordaram, né, esse grande empresário já estava situado em São Paulo. Para você ter uma ideia, nós estamos falando disso da década de 50 para a década de 60, o Mapping hoje, né, que era o leão da época, é uma loja da Casas Bahia. É um prédio de 7 andares com loja da Casas Bahia. E está acontecendo agora, aqui em São Paulo, a feira da ABF, né? A Associação Brasileira de Franchise, tem a Expo ABF, e estamos lá com umas 400 marcas franqueadoras, que é um modo de expansão que tem crescido muito no Brasil, né? Hoje o Brasil tem aí perto de 3.000 marcas franqueadoras, cerca de 120.000 unidades franqueadas ao redor do Brasil, e a franquia além de um meio de expansão, também é uma espécie de cooperativa de compra, né? Todo mundo se une e acaba barganhando melhor com fornecedores e tal. E eu sei que você também biografou a história de alguns grandes franqueadores do Brasil. Conta um pouquinho para nós a história, por exemplo, aí dos Mr. Fisk. O Mr. Fisk primeiro é um ser humano, um dos seres humanos mais incríveis que eu conheci nesse planeta. É um homem onde corre nas veias uma missão, né, de levar a oportunidade de transformar a vida das pessoas por aquilo que nós cansamos de ouvir que falta no Brasil, que é o conhecimento, né, que é o ensino. O Mr. Fisk, outro que vem de um problema. Tem problema é bom para empreender, então. Bom, pessoal, quem tem problema aí no varejo, não desista. Problema é uma oportunidade. Samuel Klein. Crie problema aí. Crie problema, está faltando um problema na sua empresa, se está tudo bem. Mas olha que coisa, ele se formou nos Estados Unidos em Relações Internacionais, fez mestrado, né, e não tinha emprego nos Estados Unidos, também na década, né, de 50. O que é que ele fez? Ele veio passar férias no Brasil porque o irmão trabalhava na embaixada aqui, né, também em São Paulo. Veio aqui completamente sem perspectiva de vida. Abriu um jornal, né, e a Texaco buscava alguém que falasse um inglês fluente. Eu trabalhei na Texaco. Você pode trabalhar então? Trabalhei na Texaco. Olha só, então ele não tinha oportunidade na terra dele e veio para cá passar férias e encontrou um emprego, né, que era o que ele queria, né, obviamente um bom emprego. Entrou na Texaco, né, passou a morar no Brasil e começou a dar aulas de inglês como reforço de orçamento, né, e se tornou, né, um dos maiores educadores desse Brasil, principalmente na linha de idiomas. Agora, o que é que me impressiona no Mr. Fisk? A essência do educador. A empresa dele nunca perdeu isso. Nunca perdeu. Em alguns momentos, ele trouxe um executivo de uma área mais agressiva, né, que desprezou a essência da educação, né, do ensino. A cultura. A cultura. O cara não estava inserido na cultura de educação. Exatamente. Era só comercial. Só crescer, só expandir, né? Agora, minando aquele que era, sem dúvida alguma, o grande produto dele. O principal valor. O principal valor, que era a qualidade do ensino. E quando o Mr. Fisk, que sempre tocou adiante isso, na frente, exigindo isso, deu a um educador a vice-presidência, que é o Bruno Caravati, que praticamente é o presidente em exercício já há mais de 15 anos, essa empresa se transformou sem perder a essência. Então eu acho que isso é muito importante, a essência. Eu, por exemplo, na minha área, eu sou um biógrafo. Às vezes eu recebo convites
né, para atuar em áreas, né, onde, obviamente, que eu conheço. Mas eu lutei tanto para criar o meu brand, né, a minha marca, e se eu desprezar isso, eu vou estar jogando contra mim mesmo. Então, se você tem uma marca, se você tem uma essência, jamais despreze essa Foca na essência. Foca na essência. Foca na essência. A gente percebe, foi interessante tu falar sobre isso, Elias. Eu estava ontem na feira da ABF e a gente percebe claramente muitas marcas que ao longo do tempo perderam a essência, né, deixaram de ser, por exemplo, no caso do FISC, vendedoras de cursos de inglês, né, de capacitação na língua inglesa, para serem vendedoras de franquias. Né? O curso de inglês já não é mais fim, é meio. Né? O fim passou a ser vender franquias. Exatamente. E aí eu acho que aonde a coisa se perde. Né? Você sabe que eu biografio o Dr. João Uchoa Cavalcante Neto, um dos homens mais incríveis, oxigenados, que é o presidente e o fundador da Universidade de Estácio de Sá, depois ele acabou vendendo. Quando ele enxergou isso, que o mercado de educação brasileira, né, tinha o lucro como fim, né, ou seja, vou fazer isso para ter lucro, vou fazer aquilo para ter lucro, ele vendeu a empresa. Né, porque ele exatamente, porque ele entendia que o lucro era uma ferramenta para levar um ensino de qualidade. Claro. Então o lucro era o meio. O lucro financia o nosso sonho, né? Exatamente. Se não tiver lucro, obviamente o negócio não existe. Agora, se tu só pensa no lucro, em primeiro lugar, tu vai deixar de fazer alguma coisa. Aí não importa se você tem um hospital, se você tem uma universidade, se você tem uma indústria de refrigerante, você tá, né? Eu quero lucro. Agora, Clayton, me impressionou também na feira de franquias. Este ano eu não tive a oportunidade de ir, mas no ano passado eu estive. Empresas com 3, 4 anos já com mais de 100 lojas. Sim. Né? Então, espero que eles tenham mantido a essência, né, do início daquilo que motivou eles. Eu tenho um amigo, Elias, que ele chama Adir Ribeiro, e ele fala o seguinte, na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. E no mercado de franchising é progresso depois a ordem. Mas, pessoal, aprendam com quem chegou lá. Mas vamos contar uma outra história aí de franchising, aí, aproveitando que nós estamos na semana da Expo ABF. Quem mais tu entrevistou que a gente poderia falar? Bom, eu tive a honra de biografar também o presidente da Copenhague Chocolates e da Chocolates Brasil Cacau, que é o Celso Moraes. Eu vou dizer para você, outro dia o sucesso... Celso Moraes. Celso Ricardo de Moraes. O sucesso me ligou. Foi, Elias, tudo bem? Tudo bem. Onde é que anda o Celso Moraes que eu preciso encontrar esse homem? Eu nunca vi uma pessoa que o sucesso corre atrás dele, ele não corre atrás do sucesso. Aonde esse homem põe a mão, né, e ele veio de uma origem simples, humilde, onde ele coloca a mão, aquilo se torna, né, é o Midas realmente, né, aquilo se torna ouro, se torna diamante, e assim foi. Ele tinha uma pequena, desde pequeno, jovem, já era um grande empreendedor, né, com cabeça de grande empreendedor, mesmo sendo pequeno ainda no negócio, né. Tinha uma pequena empresa de enrolamentos que ele mesmo fazia, ele mesmo ficava todo sujo de graxa, entrou na faculdade, enfim. Depois entrou na área de indústria farmacêutica, tornou aquela microempresa numa das maiores empresas farmacêuticas e num determinado momento ele foi reconhecido como um comprador voraz de marcas, né, sabia trabalhar bem uma marca, pegava uma marca desprestigiada, lançava no mercado e explodia. Maracujina, Adocil, enfim, fez... Ele é o homem por trás dessas marcas? Exatamente. Maracujina. Exatamente. Todo mundo, quando está nervoso... Exatamente, ele criou essa história. E para melhorar ainda mais, né, para dar um tempero que só ele tem, ele é músico. Fez mais de 400 canções, é um pianista profissional, brilhante. Hoje se permite ser tão pianista quanto empreendedor. Então, ele foi comprar uma marca, olha a velocidade do homem na cabeça do homem. Foi comprar uma marca de remédios, né, que estava desprestigiada, ele queria comprar para levantar, e o nome Copenhague veio à mesa. Isso foi em 1996. Qual era o grande valor que tinha, né, uma rede de 100 franquias? A marca. Eram 100 lojas praticamente deterioradas, um polo industrial completamente, né, já eram lixos, não eram máquinas, né, e a gente chegou nessa marca, né, um grande produto a ser trabalhado. Então ele dali comprou a Copenhague, manteve a indústria farmacêutica, depois abriu mão para focar nisso. A Copenhague era uma marca gelada, distante do consumidor. Ou seja, eu cobro
300, 400 reais o quilo do chocolate e você só me entre aqui se puder gastar 100 reais. Havia uma distância. O que ele fez? Primeira coisa, aproximar do consumidor. O chocolate, o café, o chocolate, o cappuccino dele já lhe permite entrar numa loja com 10 reais, né? Se presentear, se autopresentear, né? Com aroma, com a sedução que tem nas lojas Copenhague. E também criou produtos, né? A inhabenta, você pode comer uma inhabenta, enfim, foi fatiando, né? Aqueles 100 reais. Quando a gente fala de problema, pessoal, problema grande demais é difícil de resolver. Agora, fatia. Exatamente. Divide ele em partes e resolve cada parte. Exatamente. Que aí tu consegue ajudar. Certeza. E é interessante essa questão da Copenhague em relação ao café, porque o principal hoje no mercado é a gente tirar o obstáculo da frente do cliente, né? Se eu conseguir facilitar o caminho do cliente até dentro do meu ambiente de loja, com certeza. E se eu criar um ambiente de loja que permita que ele fique mais tempo ali, ele entrou para tomar um café, de repente naquele dia ele brigou com a mulher Isso é verdade. E compra um Copenhagen para dar de presente, até porque Copenhagen não é chocolate, né? Exatamente, exatamente. Você falou tudo. É um presente. Copenhagen é um presente. É um presente. E às vezes você se auto-permite, né, esse presente. Qual é o regime que começa hoje? Nenhum, né? Então todo regime começa amanhã. E se eu estou numa loja da Copenhague, né, por que é que eu não vou comer uma inhabenta, não vou comer um biscoito, enfim. Então, esses 100 reais, né, que a marca antigamente exigia que você tivesse para entrar, hoje ele fatiou. Você pode vir 5 vezes, gastar 20. Né? Claro. Né? E se aproximando, e aí obviamente aquele consumidor vai crescer, vai melhorar o potencial e tudo mais. E se há uma frequência de visita, né? Por exemplo, ele fatiou e a pessoa vem frequentemente tomar café. Perfeitamente. E aí ele cria várias oportunidades dela comprar o chocolate. Exatamente, de ampliar isso. E aí, eu observando o mercado, né, Elias, a gente vê que chegou um momento que a Copenhagen ficou num tamanho que estava com dificuldade de crescer mais, mas a empresa por trás da Copenhagen queria crescer mais. E aí nasceu um novo negócio. Sim, nasceu Chocolates Brasil Cacau. Essa empresa tem de 3 para 4 anos, está com perto de 700 lojas. A Copenhague tem 85 anos, tem 300 e poucas lojas. Então olha a velocidade com que essa marca cresceu. E o Celso enxergou, obviamente, né? Hoje ele pega todos os públicos. Né? Público C, o B-, o B+, o A, o C que se permite o A, né? Sim. O B+, que se permite conhecer o B-, né? E gosta também, porque a qualidade é excepcional do Chocolates Brasil Cacau. Né? Obviamente que alguns sistemas de produção são diferenciados, né? Em função, por exemplo, um marshmallow bate 72 horas contra 36, né? Da Chocolates Brasil Cacau. Da Copenhague bate 72 horas. Mas a essência é a mesma, a forma de pensar é a mesma, a fábrica é a mesma. Sim, claro. E automaticamente... Isso reduz custo por aumentar a escala. Sem dúvida. E enxergando também que esse mercado da Copenhague poderia ser ampliado, mesmo que não fosse com a marca Copenhague, ele se associou à Lindt. Né? E agora, numa parceria com a Lindt, uma parceria comercial, de montagem de lojas, né? Já que inicialmente a produção é toda importada, ele hoje é sócio da Lindt. A Lindt é uma marca de chocolate suíço. De chocolate suíço, exatamente. Então trouxe também essa joint venture para o Brasil. É um homem genial, realmente ele entende o consumidor, né? E busca ou resolver um problema do consumidor, ou criar nele, né, uma necessidade de consumo que o consumidor às vezes não tem. Porque o chocolate é impulso. Claro. Ninguém sai de casa, hoje eu vou comer um copé. Você Mas quando está passando na frente, eu estou tomando um cafezinho. Exatamente. Aí surge a necessidade. E aí, Clayton, eu trago assim uma frase também dos maiores prestadores de serviço, né, que o prestador resolve o problema, né, desse Brasil criou, que é o entender para atender. Estou falando do grupo Júlio Simões. Que é um outro biografado seu. Outro biografado meu, JSL Logística, que é a maior empresa de logística do Brasil. Era uma transportadora que entendeu que, como transportador, né, ele ia transportar carga, né, ia resolver um problema do cliente. Mas o cliente tinha 50 problemas dentro da fábrica dele. Então ele entendeu que quanto mais problemas ele resolvesse, maior, né, a parceria entre ele e o cliente dele. Então ele montou limpezas de loja, transporte interno de clientes, transporte interno de peças,
E hoje, quando se fecha um contrato com a JSL Logística, você fecha 10 áreas de atuação e não apenas uma. Então, para você até tirar essa empresa do teu processo, você tem que arrumar 10 novos fornecedores. Legal. Então, entender, né, o teu cliente para atender com maestria. Repete aí para o nosso amigo a frase do Júlio Simões, que eu achei fantástica. Fantástica, né? Entender para atender. Entenda qual é a necessidade, o problema que o seu cliente tem. Que se você conseguir atender com maestria, com excelência, certamente você não vai ter um cliente, vai ter um parceiro. Elias, se a gente tivesse tempo, a gente conversaria por horas, porque com certeza ouvir histórias de empreendedores de sucesso é inspirador, né? Para mim que sou empreendedor, para você que é empreendedor, com certeza tu aprendeu um pouquinho com ele, cada um deles. E para finalizar em relação a essa frase do Júlio Simões, do entender para atender, o mundo está mudando de empresas que, estão aqui as minhas soluções, qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Que eu vou ser a solução. Pessoal, reflita sobre isso, entender para atender. Elias, obrigado. Muito obrigado. Parabéns pela forma como você arranca, né, da gente as informações. Obrigado, foi um prazer, pessoal. Obrigado. Até o próximo. Clientes e amigos. Obrigado, Elias. Obrigado.